um pouco sobre o Espírito Santo esse que nos guia, nos fortalece, nos dá direção. O Espírito Santo, ele conversa com a gente. O Espírito Santo, ele está presente na nossa vida diariamente. Graças ao Espírito Santo nós estamos aqui hoje, porque é o Espírito Santo que cuida da igreja, é o Espírito Santo que nos fortalece. E o Espírito Santo é tão lindo, tão maravilhoso, mas muitos crentes estão se esquecendo do Espírito Santo. Por quê? Aí eu estava me perguntando, por quê? Por que que nós estamos nos esquecendo do Espírito Santo? Você se lembra das últimas Olimpíadas? 2016, foi no Rio de Janeiro, as últimas Olimpíadas. Você se lembra, se eu fizer uma pergunta, hein? Vamos fazer um teste aqui. Quem ganhou a corrida de 100 metros de atletismo, medalha de ouro? Fazia assim, ó. Bolt, né? Bolt foi o campeão, primeiro lugar, número 1, medalha de ouro, 100 metros, bateu vários recordes. Mas às vezes algumas pessoas não se lembram porque atletismo, vamos falar de algo mais comum, vamos falar de futebol, todo mundo gosta. Afinal de contas, futebol é a paixão do brasileiro, né? Todo bom brasileiro gosta de futebol. Quem foi o primeiro lugar, medalha de ouro no futebol nas Olimpíadas 2016? Você se lembra? Brasil. Título inédito. Olimpíadas 2016. Medalha de ouro. Até que enfim uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Pode ter sido fácil para alguns que gostam de futebol, mas talvez muitos não se lembravam também do primeiro lugar do futebol. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você se lembra do terceiro lugar dos 100 metros sem barreira lá de velocista que o Bolt ganhou em primeiro? Você se lembra do terceiro? Você vai ter que ir no Google pesquisar. Nós não sabemos quem foi o terceiro lugar. Mas vamos falar então do futebol, que é a paixão do brasileiro. Quem ficou em terceiro lugar? Você se lembra do terceiro lugar? Nigéria ganhou de Honduras, um time africano, terceiro lugar. É um problema o terceiro lugar. A gente não se lembra do terceiro lugar. Eu não sei quem foi o bendito, abençoado, filho de Deus, que colocou o Espírito Santo em terceiro lugar. Deus Pai, Deus Filho, Deus. E nós temos um problema com o terceiro lugar, que a gente não se lembra do terceiro lugar. Para pensar. Quem inventou que a Trindade, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? Isso não é bíblico. Deus, Jesus, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Amém? Nós não podemos nos esquecer disso. E esse é o grande problema para nós, crentes. Porque a gente fala assim, Deus, medalha de ouro, Jesus, medalha de prata, Espírito Santo é o bronze de Deus. Está errado, irmãos. O Espírito Santo é Deus. Você pode falar bem alto, o Espírito Santo é Deus. Jesus falava, eu e o Pai somos um. Quem me conhece, conhece o Pai. Quem me conhece, conhece o Espírito. Nós somos um. Trindade significa um. Não são três deuses. É um Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós precisamos nos relacionar também com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. E ele está aqui no nosso meio. E é graças a ele que a gente fala do amor de Deus. Porque ele nos move a fazer isso. O Espírito Santo testifica isso. O Espírito Santo não é foguinho. O Espírito Santo não é onda para sentir. O Espírito Santo não é choquinho. Isso pode até fazer parte
do momento em que você está você tem essa sensação. É natural isso, faz parte e nós certamente já sentimos isso. Mas a gente não se relaciona com foguinho. A gente não se relaciona com choquinho. A gente se relaciona com uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E a gente fala com Ele, conversa com Ele, escuta Ele. E a gente precisa voltar os olhos ao Espírito Santo. Nós estamos perdendo muito por não utilizar desse poder que está em nós, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Falaram para nós que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Nós cremos que Ele é o único Deus que nos fortalece todo o tempo. Então isso a gente tem aprendido na escola bíblica. Por isso que eu precisava passar essas informações antes, para a gente entrar no tema que eu gostaria de trazer hoje. Porque são muitas evidências de uma pessoa que possui o Espírito Santo. Né? A gente olha uma pessoa assim, e às vezes você pode achar que ela tem o Espírito Santo porque ela está manifestando dons espirituais. Mas cuidado com essas evidências, porque dons espirituais não significa que você está cheio do Espírito Santo. Dons são dados por Deus, eu tenho alguns, vocês têm outros, talvez os meus são diferentes dos seus. Deus distribui os dons da forma que Ele quer. Nós podemos melhorar os dons, buscar os dons, nos fortalecer nos dons, mas os dons não quer dizer que você está cheio do Espírito. Ah, mas como? Mateus diz o seguinte: chegaram umas pessoas para Jesus, falaram: Jesus, eu preguei no teu nome. Jesus, eu curei em teu nome. Aí Jesus fala: eu não conheço vocês. Pregar é um dom, não é? Curar é um dom, não é? Jesus falou: não conheço vocês, porque está sem intimidade. Por isso que é importante termos intimidade com o Espírito Santo. Aí Jesus fala: agora sim, está completo. Está entendendo a mensagem, irmãos? Glória a Deus. Amém. Eu gostaria então os dons não é uma evidência clara que você está cheio do Espírito. Mas uma coisa é clara: fruto do Espírito. Os dons Deus nos dá, o fruto a gente revela. Se você tem frutos do Espírito, fruto do Espírito, é singular, é fruto do Espírito, é uma manifestação clara e uma evidência que você está cheio do Espírito. Né? Então, você tem que olhar os frutos que aquela pessoa está gerando, ou o fruto, não os dons. São coisas que a gente precisa internalizar, irmãos, para a gente não ser enganado nesse mundo, sabe? Muitas pessoas vão atrás do Espírito Santo achando que é uma sensação, que é uma onda. Vou na igreja para sentir. E não é, a gente não só sente, a gente vive, a gente convive. O sentimento faz parte do processo de convivência, da intimidade. Eu convivo com a minha esposa, me relaciono com a minha esposa e eu sinto em alguns momentos a minha esposa. Tem até fogo lá. Tem foguinho lá. Tem choquinho lá também. Mas é intimidade, irmãos. Eu não tenho que procurar só isso, eu tenho que procurar relacionar-me, conversar. Mas eu gostaria então de fazer uma pergunta para você, que é o tema de hoje, que a gente gostaria de trabalhar um pouco. Fruto do Espírito tem 9 características, vocês sabem dizer de cor, não? Nós já aprendemos isso em Gálatas. Paciência, o amor, a paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É muito lindo isso, né? Maravilha. Agora você deve estar se perguntando: tudo bem, eu tenho o Espírito, eu quero saber como manifestar esse fruto.
O que eu preciso fazer para gerar esse fruto? Primeiro que nós vamos entender no final que você não tem que fazer nada. Você só tem que ter intimidade. O fruto ele vai aparecer automaticamente. Você não tem que correr atrás do fruto. Toda vez que a gente lê fruto na Bíblia significa resultado. Então o resultado da minha intimidade é o fruto. Então como cresce o fruto em nós? Como que o Espírito Santo faz para que a nossa vida produza fruto do Espírito? É uma pergunta que a gente tem que sair com ela aqui hoje respondida. E duas passagens bíblicas vão nos ajudar aqui a responder essa pergunta. E eu gostaria de ler a primeira, que é Salmo 1. Se você quiser abrir sua Bíblia, irmãos. Salmos 1, versículo 2 e 3. Sua satisfação está na lei do Senhor. Fala, lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto, fala comigo, dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha que palavra mais linda. Glória a Deus por essa palavra. Então, dar fruto para Deus, ou dar fruto do Espírito, está diretamente relacionado à importância que nós damos à palavra de Deus. Quanto mais importância nós damos à palavra de Deus, a probabilidade de você dar fruto é muito maior. É como se você tivesse plantado num local que tem água corrente ali, é como a gente leu aqui agora. Agora tem alguns macetes aqui nesse salmo. Note que ele fala medita. Ele fala, a sua satisfação está na palavra, na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nessa lei, e nessa palavra, ele medita. Meditar significa o quê, irmãos? Não é só ler. Ler é uma coisa, você lê, ouve. Agora, meditar é quando você tenta responder às suas perguntas, sanar as suas dúvidas. Isso é meditar na palavra. Então, aqui ele está muito claro que a satisfação está na palavra, ler a palavra e, mais do que isso, meditar na palavra. E quando a gente pratica essas coisas, e à medida que a gente lê e medita, o Espírito Santo que inspirou a própria Bíblia nos instrui e vai nos convencendo da vida errada, do pecado, do fruto que a gente automaticamente gera, que é o fruto do corpo, da carne, e começa a tirar esses frutos e nos fazer produzir o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. E aí sim, o amor, a paz, a longanimidade, a fidelidade, e aí vai, né? Glória a Deus. E isso nos dirige a esse novo padrão de Deus, que é um padrão comportamental, é um novo padrão. O fruto do Espírito é aquele cara que é fiel, é aquele cara que tem paz, é aquele cara que tem longanimidade, tem domínio próprio. E não é um esforço da nossa parte, isso é que é o mais legal. O nosso esforço não é gerar fruto. O nosso esforço é ter intimidade com Deus. Porque o gerar fruto é natural de uma árvore. Ela gera fruto, sem dor, sem gemer. Você vai ver uma árvore gemendo para dar fruto? Morrendo para dar fruto? É natural dela dar fruto. Então nós temos a natureza espiritual de Deus. É natural você frutificar, irmão. Tem que ser natural.
Tem que ser natural. E sem a palavra de Deus não pode haver crescimento espiritual e duradouro. Fica uma coisa assim. Então, essa árvore plantada nesse leito, as raízes são mais profundas. A árvore é mais tenra, é saudável e gera muitos frutos. E além de crescer linda, maravilhosa, essa árvore traz sombra para quem está perto, proteção, não é? Seja uma árvore frondosa na sua família, irmãos. Faça com que as pessoas vão atrás de você para buscar o fruto, sentir o fruto. Esse é o testemunho que nós damos, né? Segundo passagem bíblica, é João. Jesus aqui nos ensina a como frutificarmos. João 15, 4 e 5 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto, fala dar fruto. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Você não dá fruto por si mesmo, se você não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Continuando, aí Jesus fala: eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Fala, esse dá muito fruto. Fala assim, sou eu. E eu mesmo. Sou eu mesmo. Você tem que falar, sou eu mesmo, com convicção. Pois sem mim, Jesus continua, vocês não podem fazer coisa. Vem dele, para ele, tudo por ele, para ele. São todas as coisas, para que a gente não possa se vangloriar, né, dos nossos atos, mas vem dele. Então Jesus compara o nosso relacionamento com ele como os ramos ligados à figueira, os ramos de uma árvore. E a gente precisa permanecer nele, na seiva que é ele. Jesus é o que nos fortalece, é o que nos... Significa que a gente tem que ter esse relacionamento, essa conexão, próximo, todos os dias, todo o tempo. Por isso que eu falei, aproveita a oportunidade que você tem, meu irmão, você está vivo, conecte-se a Deus todo o tempo. Ele é a videira, nós somos os ramos, né? Seja mais íntimo possível, mais próximo possível com Cristo. Nós podemos até utilizar de dons, né? Dons são importantíssimos, mas o fruto do Espírito só vem através dessa conectividade. Sem essa conectividade, você não vai, nem eu, frutificar. Porque não é, Jesus está falando, não é a gente, é Ele. A gente tem que estar nele, porque daí, através dele, nós frutificamos. E quando a gente está na videira, conectados, o fruto se torna evidente. É simples assim. Eu não sei, às vezes você ouviu a pregação errada, ou às vezes você ouviu a mensagem de forma errada, mas eu quero dizer hoje para você, meu irmão, você está ouvindo aqui sobre fruto, sobre essas características do fruto, longanimidade, paciência, domínio próprio. Aí você fala, poxa, hoje Deus falou comigo e eu vou sair dessa porta aqui, focado nisso. Vou me dedicar para ser mais tranquilo, para ter mais domínio, para ter mais paz, mais tranquilidade. Eu quero dizer que você está errado, que você não vai conseguir. Porque não é o esforço nosso produzir o fruto. Jesus produz o fruto em nós, através do cuidado dele para conosco. Por isso a intimidade. Uma vez um dono, Jesus contou essa parábola. Um dono das terras estava caminhando, aí chegou num lugar
estava plantação de vinhas, e ele chegou nesse lugar e falou assim: cadê o fruto dessa árvore? Já tem 3 anos que eu passo aqui e não dá fruto. Corta essa árvore. Corta imediatamente essa árvore, porque ela está inutilizando a terra. Então, uma árvore sem fruto inutiliza a terra. Inutiliza onde você está plantado, irmãos. Se você não frutificar, você está inutilizando até o próprio lugar onde você está. É melhor ser cortado. Aí, continua a passagem aqui. O homem fala para o Senhor da terra: não corta. Dá mais 1 ano. Volta aqui o ano que vem. Porque eu vou abrir um buraco em volta, vou chegar até as raízes, vou colocar adubo, vou jogar água todos os dias, vou cuidar, vou me dedicar. Você pode voltar aqui ano que vem, que vai dar fruto. Essa pessoa, na parábola, é o Jesus. É Jesus, porque Deus não tem um cesto de lixo para nos jogar fora. Deus não quer jogar ninguém fora. Jesus, ele vai cuidar de nós. Jesus vai adubar a gente. Jesus vai nos dar a água que a gente precisa, o alimento que a gente precisa, o carinho que a gente precisa, o amor que a gente precisa, a presença que a gente precisa. E eu tenho certeza que você vai frutificar, irmãos. Né? Porque Deus não quer julgar ninguém fora, não quer cortar ninguém. Deus é um Deus de oportunidades, segundas chances, terceiras, quartas, quintas. É um Deus de novos começos. A cada dia Deus renova as suas misericórdias. E as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos mortos, consumidos. É pela misericórdia dEle. Deus te ama, meu irmão. E Ele tem algo maravilhoso na sua vida. Ele precisa que você entenda isso. O dar fruto é algo automático, porque Ele tem cuidado de nós. Mas você tem que ser deixado, você tem que deixar ser cuidado por Ele também, né? Eu não sei qual que é a causa do afastamento das pessoas. Talvez o pecado que está aqui atrapalhando, talvez um relacionamento prejudicial que você está tendo. Nós não sabemos. Sua situação de revolta para com Deus, de tristeza. Mas se entrega a Jesus, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele tratar de você, deixa Ele te adubar, deixa Ele te regar. Tenho certeza que você dará muitos frutos. Ah, pastor, estou ouvindo a mensagem, ótimo, mas eu não tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo. Eu quero dizer o seguinte: o Espírito Santo é Deus. Deus. E a palavra de Deus em Efésios 1,13 diz que, você sabe me dizer de cor? Nós recebemos um selo, que é o Espírito Santo, o selo da promessa, quando nós nos entregamos a essa pessoa que é Jesus, para cuidar de nós. Então, você que está em casa, irmão, nos ouvindo agora, você quer ter esse Espírito Santo, você não tem certeza do Espírito Santo na sua vida, você quer ter esse momento, essa vontade, esse ouvir essa voz, deixa Jesus cuidar da sua vida. E é muito simples, você tem que fazer uma oração de entrega a Jesus, dizendo assim: Senhor Jesus, a Ti entrego a minha vida, nesse momento. Senhor Jesus, cuida de mim, coloque em mim o Teu Espírito Santo, selando-me, perdoa os pecados, Senhor, perdoa, eu me arrependo dessa vida que eu estava levando até hoje, mas eu quero, Senhor, cuidando de mim, me dê essa condição de entender as Suas coisas, Senhor, o Teu amor, Pai. Me dê esse Espírito Santo, que esse Espírito Santo possa entrar em mim agora e me encher com toda a paz que eu preciso. E a certeza
da salvação em Cristo Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Receba em nome de Jesus. O Senhor é contigo todos os dias.